Bom, hoje estamos com uma lente muito especial aqui do lineup da Canon, que é a primeira vez que eu falo da tecnologia Diffractive Optics, né? Que foi uma tecnologia que a Canon introduziu lá em 2004, que ela usa o princípio da difração de luz para mudar um pouco o design das lentes com a ideia de ter uma lente um pouco menor e mais leve, né? Ela tem um elemento interno que ela tem vários degraus cortados, e aí o que acontece é que numa lente normal a luz passa e ela forma a imagem aqui atrás, e quando você trabalha com várias camadas, com vários degraus dentro da lente e a difração da luz, em vez da imagem formar aqui atrás, ela forma aqui na frente. Então o que você consegue com isso é diminuir o tamanho da lente e diminuir o número de elementos também, porque esse mesmo elemento, quanto mais camadas você colocar para trabalhar a difração da luz, ele também funciona como alguns elementos asféricos, né? A mesma reação que teria, né? A mesma consequência, na verdade, dos elementos asféricos para corrigir várias distorções de imagem, chromatic aberration, que você teria que ter vários elementos. Então, por exemplo, essa daqui, ela é 28% menor e mais leve do que a equivalente 70-300 normal. E ela é bem mais leve, até acho que é quase 40% menor e mais leve do que a série L, apesar dela ter qualidade de imagem semelhante. A Canon é a única que tem essa tecnologia no mercado, e a primeira foi lá a Canon 400mm f4, né, que eles queriam provar como uma lente com Diffractive Optics podia ser bem menor e mais leve, e essa aqui é a segunda delas, que é uma Zoom. Vamos começar então aqui abrindo a caixa para vocês verem o que vem aqui, que a Canon inclui no kit. É um kit bem bacana, né, quase uma série L, porque o preço dessa lente também é bem grande, que então ela inclui o HUD e o pouch aqui, que é o pouch LP1116, e aqui a gente tem a Diffractive Optics 70-300 4.5, 5.6. E a primeira coisa que você nota é que isso daqui, fechadinho, tem só 10 centímetros, né, se você tirar essa tampa e essa, é uma lente 70-300, que é impressionante, né? Você vê como essa tecnologia ela tem benefícios assim, é impressionante. Eu nunca imaginei que uma 70-300 pudesse ser desse tamanho. Outra coisa que você também nota é que a linha Diffractive Optics da Canon tem um ring verde aqui na frente, que é diferente do ring vermelho que a gente tem na série L. E ela também é bacana que ela é preta aqui, bem compacta, né? Ela não chama muito atenção, apesar de ser 300mm. Bom, aqui na frente ela aceita filtros de 58mm, eu já tenho aqui um filtro para proteger o elemento frontal. E você consegue ver, né, essa tecnologia da Diffractive Optics, já aqui no elemento da frente, você consegue ver que ela tem umas linhas assim, que são esses degraus que eu falei para vocês, que eles são separados quase de alguns milímetros até chegar a alguns micrômetros, né? Ou seja, é uma precisão bem alta para fabricar isso daqui, e é só a Canon que oferece esse sistema. Bom, ela é uma zoom normal que você tem aqui. Quando você amplia para 300, ela sai do corpo, ou seja, ela expande, né? Ela aí já não fica tão compacta, mas se você fechar, né, mesmo assim, 300mm é a mais compacta que eu já vi. Também é uma construção muito boa, totalmente de metal, e aqui na frente ela tem um plástico que eles dizem que é Engineering Plastic, que é um plástico muito bom, de altíssima qualidade. E também uma coisa que eu não gosto já na construção, que deixa ela abaixo da série L, é que ela não tem weather sealing. Então aqui atrás você não vê aquela borracha que ele tem para você proteger de água e poeira. E outra coisa também que não é legal da Diffractive Optics é que ela não aceita extensores, né? Aqui o elemento traseiro você vê que ele já é aqui atrás, ou seja, não dá para colocar nem o extensor de 1.4 e nem o extensor de 2 vezes. Também aqui a gente tem de clássico janelinha de distância, muito bacana. Ela tem aqui um botão para você travar esse elemento, porque ele é um pouco pesado e ele cai se você levantar, tá vendo que ele começa a descer? Ele tem um botão de lock aqui atrás para evitar isso. Aqui na frente tem um zoom ring muito bacana, né? Ele é bem grande aqui. Ele tem o groove só aqui onde você coloca o dedo, mas ele mexe todo esse elemento. Lógico, um sistema de foco interno, então você não tem nada que expande. O elemento frontal também não mexe, bacana para você usar com polarizadores. E o motor ultrassônico interno, absolutamente rápido e silencioso. E por último aqui ela tem os switches aqui, os botõezinhos, que ela tem um estabilizador da terceira geração com 3 stops, que é lá de 2004, quando foi introduzida essa lente. E eu errei, na verdade a tecnologia DO veio lá de 2000, tá? Eu falei que era de 2004, mas não, essa lente é de 2004, a tecnologia do DO é de 2000. Mas voltando aqui, ela tem um estabilizador de 3 stops, que é muito bacana. Ela tem 2 modos aqui, um para os 2 axes, né, os 2 eixos, e um só para você fotografar fazendo panning, né, que é você seguindo, por exemplo, carros na pista.
é legal você seguir esse movimento e ela não corrigir o para cima e para baixo, só corrigir, ela só vai corrigir na verdade para cima e para baixo, não corrigir o horizontal para você conseguir fazer esse tipo de movimento. Muito bacana esse equipamento. Ela também é bem leve, né? Ela tem só 720 gramas, são 18 elementos em 12 grupos, ou seja, elemento pra caramba. Para ser uma Zoom de altíssima qualidade, vamos montar aqui na 60D para vocês terem noção do tamanho, junto com o HUD, que é um HUD aqui que você simplesmente encaixa e gira. E aqui a gente tem, olha só como é que fica. Ela é bem legal, ela fica bem discreta para ser uma 70mm, uma 70-300. Você expande aqui, olha só o tamanho que ela fica. Muito legal esse equipamento, né? Ele é bem diferente de tudo que a gente já viu no Vlogzec por ter a tecnologia DO. E vamos então falar da qualidade de imagem. Beijo para todos vocês. Bom, vamos falar da qualidade de imagem aqui da EF70-300 4.5, 5.6 DO e SUSM, que é uma tecnologia um pouco controversa, que muitas pessoas, especialmente se vocês forem na internet, elas reclamam da qualidade de imagem dessa lente, coisa que eu não vejo, né? Começa as reclamações, principalmente de sharpness, que é o contraste, a nitidez, a quantidade de detalhes que você consegue ver, e o blooming, né? Que eu não consigo traduzir o blooming para português, que é a imagem onde tem contraste, especialmente branco com outras cores. Você vê, quando ela está aberta totalmente, na abertura máxima, você vê que fica assim, parece que a luz ela vaza, entendeu? Ela perde um pouco do contraste, parece que é um sonho. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês conseguirem entender isso. Mas a minha opinião é que a qualidade de imagem dessa lente é muito, muito boa, não tendo o que reclamar. Começando em abertura máxima, que aqui no caso é a 4.5 do 70 e 5.6 do 300, você sofre sim com o blooming, mas ele acontece só em algumas situações de muito contraste. E no centro da imagem, a qualidade, o sharpness, a nitidez, a quantidade de detalhes que você consegue ver é muito alta, não tendo o que reclamar. Fechando lá para F5, para F6.3, F8 até F13, você aumenta muito o contraste de ponta a ponta do frame, né? E você tem a qualidade de imagem imbatível, né? Ela não chega, ainda mais para esse tipo de equipamento que ele é pequeno e compacto, não tem nenhum outro equipamento com esse nível de qualidade de imagem. Né? Também é uma lente com muita personalidade, né? Ela tem aquele vignetting, que é aquela borda mais escura ao redor do frame, que também vai diminuindo um pouco quando você fecha, mas ele nunca chega a sumir totalmente, que deixa a imagem, na minha opinião, com personalidade, né? Você consegue reconhecer as imagens dessa lente somando ao blooming, fica muito bacana, especialmente para vídeos, e se você tiver alguma foto, algum close-up que você queira, que você goste desse tipo de estética. Mas eu acho que a qualidade de imagem chega muito próximo da série L, né? Então não é uma preocupação se você vai comprar ou não essa lente, e justifica o preço, que também é bem alto, é acima dos $1.000, e não tem nenhum outro equipamento pra gente comparar com essa tecnologia, é só a Canon que tem. E a gente chega então na pergunta, para quem é essa lente? Que eu acho que é uma pergunta muito bacana, que é uma tecnologia diferente, que primeiro é só para quem tem Canon, né? O pessoal que tem Nikon nunca vai ter uma lente desse tamanho, 300mm, e eu acho que ela é especificamente para quem quer um equipamento mais leve com range 300mm, que no caso foi a ideia que eu comprei. Eu também acho que ela é muito legal quando você não quer chamar o subject, né? Os 300mm preto, assim, compacto, não chamam muito a atenção. Né? E também os 300mm é bom para quando você não quer incomodar o seu subject, ou você não pode trabalhar perto dele, né? No caso zoológico ou animais, você está fazendo um safari. Se você não quer chegar perto do animal, você tem que ter um 300mm, que é bacana nessa zoom. Que também leva pra gente falar de quem viaja muito. Essa lente é ideal porque ela não é muito pesada, tem os 300mm e é compacta, muito bacana para os viajantes. E também quem trabalha com retratos e quer ter a perspectiva, né, a compressão de perspectiva que você tem no 300mm para retrato, essa lente também funciona muito bem. Eu já vi aquele artista, né, o Vic Muniz, ele trabalha com a maioria das fotos dele com esse equipamento. Eu vi um documentário que ele estava usando uma 70-300DO e foi a primeira vez que eu vi alguém usando. Muito bacana. E também quem está no corpo crop, quer, né, dar aquele zoom que o pessoal gosta muito de aproximar as coisas. No crop o 300mm está 480mm, ou seja, é coisa pra caramba para você ter um corpo absolutamente compacto, com qualidade de imagem muito boa. E essa daqui é a F70-300 4.5, 5.6 DO e SUSN,
Gosto muito dessa lente, essa daqui fica indispensável em todas as minhas viagens que que eu precise de alguma coisa que aproxime. Para eu fotografar animais quando eu vou para alguns países asiáticos que eu sei que eu vou ver macaco, ou se você vai fazer algum safari, ou se está com a família vai no zoológico, essa lente é muito bacana porque ela é compacta. Quero mandar então um beijo pra todo mundo que tá assistindo. Vocês sabem que a gente tá no Vimeo e no YouTube. Eu prometo liberar o vídeo do Vimeo dessa vez, né? Que o T3i e o 60D ficou bloqueado até hoje. A gente também tá no Facebook. Muito obrigado a todo mundo que deu like na página. Eu não sei se vocês chegaram pelo Google, pelo YouTube ou pelo anúncio do Facebook. Muito bacana o interesse de vocês. Temos também um canal no Twitter que eu atualizo um pouquinho só quando eu tô fazendo as coisas do vlog. O canal no Vimeo e o canal no Tumblr, que vocês podem ver o Pixelpip com as imagens de perto. E o Flickr, pra quem gosta desse site. É o vlog do Zack. Desculpa esse intervalo que eu tive de 2 vídeos, eu não vou deixar isso acontecer de novo. E até a próxima. Um beijo pra todos vocês.